Em Romanos, no capítulo 7, versículo 19, está escrito assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você já se sentiu assim? Você ora todos os dias, você lê a Bíblia, você até vai à igreja, você ama a Deus de verdade, mas tem um pecado que você não consegue largar. Você promete que vai parar, e aí você chora, você se arrepende, mas no dia seguinte você cai novamente, no mesmo pecado. E depois vem a culpa, a vergonha e aquela voz do inimigo dizendo assim: você não presta, você nunca vai mudar, Deus já desistiu de você. Isso é uma mentira, sabia? Hoje o Senhor vai silenciar todas as mentiras do inimigo e Ele vai te revelar o arrependimento genuíno, a mudança de vida e a salvação. Amém? Eu peço que você dê o like no vídeo. Essa ação de dar o like leva menos de 5 segundos, mas ela é muito importante para nós. Aproveita e se inscreva no canal. Sabia que metade das pessoas que ouvem Minuto com Deus todos os dias ainda não são inscritas no nosso canal aqui no YouTube? Não custa nada e você está ajudando a fortalecer esse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com você a palavra que está em Romanos, no capítulo 7, nos versículos 18 a 20. Diz assim, olha: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Essas palavras aqui foram escritas pelo apóstolo Paulo. O mesmo Paulo que escreveu quase metade do Novo Testamento. O Paulo que foi arrebatado ao terceiro céu, que plantou igrejas, que fez milagres, que viu ressurreições. E mesmo ele, com toda essa intimidade com Deus, lutava contra o pecado. Nessas palavras que ele escreveu, que eu li para você, perceba que ele não estava fingindo, ele não estava tentando ser humilde, ele estava aqui sendo 100% honesto. Porque a verdade é que enquanto eu e você estivermos habitando nesse corpo aqui, carnal, nós vamos lutar contra o pecado. Eu conheço pessoas que ficam tristes em ter que lutar contra o pecado diariamente, porque elas pensam que se realmente tivessem Deus na vida delas, elas não teriam que lutar para manter a santidade. Mas eu quero te dizer que a luta contra o pecado não é um sinal de derrota, é sinal de vida. Você está vivo, você está viva. Quem não luta é porque já morreu espiritualmente, é porque já se conformou. Quem não luta já desistiu. E o pior, quem não luta contra o pecado não sente arrependimento pelo pecado. E por isso essa pessoa está longe de Deus. Mas hoje, você que está aqui, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra, você que chora porque caiu de novo, você que se sente o pior cristão do mundo, eu tenho uma boa notícia para você. O fato de você estar lutando prova que o Espírito Santo ainda habita dentro do seu coração. Porque se Deus tivesse desistido de você, você não estaria sentindo essa culpa. Você não estaria aqui buscando uma palavra, chorando, lamentando por causa do seu pecado. Você estaria indiferente, vivendo tranquilamente com um coração manchado pela iniquidade. Mas presta atenção, existe uma diferença enorme entre cair no pecado e viver no pecado. Cair no pecado é quando você tropeça, você cai por acidente, mas você se levanta. Viver no pecado é quando você se deita e fica lá.
Cair no pecado é quando você falha, mas se arrepende. Viver no pecado, viver dominado pelo pecado, é quando você justifica, racionaliza e continua pecando. Cair no pecado é quando você odeia o que fez, sabe? Viver no pecado é quando você ama o que faz. Você sabe que está errado, mas ama o que faz. E se você está aqui odiando o pecado, chorando por causa dele, pedindo perdão a Deus, você não está vivendo no pecado. Você está lutando contra ele. E Deus honra essa luta. Sabe por que Paulo disse, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim? Porque ele entendeu que existia uma guerra sendo travada dentro dele. Uma guerra entre a carne e o espírito. A carne quer pecar, o espírito quer obedecer. E enquanto você estiver vivo, essa guerra vai continuar sendo travada aí dentro. Mas o que define quem você é não é a guerra, é de que lado você está lutando. Se você está do lado de Deus, resistindo, clamando por ajuda, você está vencendo. Mesmo quando você cai, você está vencendo. Porque vitória não é nunca cair. Vitória é levantar toda vez que você cai e não voltar mais a cair por causa daquele mesmo pecado. Mas se você está usando a graça de Deus como desculpa para continuar pecando, você está em perigo, sabia? Se você está dizendo, Deus me perdoa mesmo, então tanto faz, é porque você não entendeu o que é a graça. Você não entendeu o significado da graça de Deus. A graça não é licença para permanecer no erro. A graça é a oportunidade de sair dele. E é preciso que você entenda uma coisa. Deus já sabia de tudo isso. Antes de você nascer, antes de você cometer qualquer pecado, ele já conhecia cada falha, cada queda, cada fraqueza sua. Nada do que você fez pegou Deus de surpresa. Ele nunca foi enganado sobre quem você era. Mesmo assim, ele decidiu te amar, nos amar. Ele enviou Cristo ao mundo por sua causa, por causa do seu pecado. Mas o fato de Deus já saber não significa que o pecado deixou de ser pecado. Deus continua desaprovando do mesmo jeito. Se você está brincando com o pecado, criando desculpas, vivendo de forma deliberada no erro, você não está lutando. Você está, aos poucos, se acomodando. E isso vai endurecendo o seu coração, sabe? Agora, se você está aqui, quebrantado, reconhecendo a sua fraqueza, lutando contra si mesmo, querendo de verdade uma mudança, querendo vencer, então essa palavra é para você. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus escolheu nos perdoar diante da nossa confissão e do nosso arrependimento. Ele já conhecia sua falha, mas ainda assim decidiu te oferecer restauração. O amor de Deus não é baseado no seu desempenho, ele é baseado, respaldado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não use a graça de Deus para se entregar. Use a graça para vencer. Agora eu quero te falar 3 ensinamentos práticos que vão te ajudar nessa luta. 3 princípios que, se você aplicar na sua vida, vão mudar completamente a forma como você enfrenta o pecado. Primeiro, identifique os gatilhos. Todo pecado tem um gatilho. Tem algo que te leva até ele. Pode ser um lugar, uma pessoa, pode ser um horário, um estado emocional. Você precisa identificar o que te leva ao pecado e cortar isso da sua vida. Jesus disse assim: se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Ele não estava sendo literal. Ele estava dizendo: seja radical. Não brinque com o pecado. Não fique perto da tentação
achando que você é forte o suficiente para resistir a ela. Segundo, não lute sozinho. O pecado cresce no segredo. Ele se alimenta da vergonha, ele te isola. E quando você está sozinho, você se torna uma presa fácil. Traga tudo para a luz, porque quando você confessa para alguém da sua confiança, quando você pede ajuda, o pecado perde o poder. Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você precisa de alguém que ore por você, que ore com você. Alguém que te pergunte assim: como você está? Você caiu essa semana? E não tenha vergonha de buscar ajuda, irmão. Vergonha é você continuar sozinho, caindo sozinho. Terceiro, lembre-se de quem você é. Você não é o que o pecado fez com você. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você não é definido pelas suas quedas, mas pelo sangue de Jesus. Você não é um fracasso. Você é uma obra em andamento. E Deus não desistiu de você. Saiba disso. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não começou algo na sua vida para deixar pela metade. Ele vai terminar. Ele vai te transformar e te santificar. Não fique se condenando. Pare de achar que Deus está com raiva de você ou que você perdeu a salvação porque você caiu de novo. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, Paulo escreveu que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você foi perdoado, você foi aceito e você está em um processo de santificação. E Deus é paciente com você, sabia? Ele não está contando quantas vezes você caiu, guardando tudo isso na manga. Ele está contando quantas vezes você se levantou. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva também o nome daquela pessoa pela qual você está orando. Eu sei que muitas pessoas estão orando por outras aqui. Vamos juntos entregar tudo isso na presença do Senhor. E se você está nessa luta contra o pecado, se você está cansado de cair, escreva aqui nos comentários assim: Deus me transforma. Apenas isso. Deus me transforma. Vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Ó Deus, eu te agradeço por esse dia. Te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. Eu sei que muitos, ó Deus, que estão assistindo esse vídeo aqui, seja no YouTube, seja pelo WhatsApp ou por qualquer outro meio de comunicação, essas pessoas estão cansadas de cair, de lutar, elas se sentem fracas diante das tentações. Mas hoje, Pai, eu sei que o Senhor está dizendo a cada uma delas: eu não desisti de você. Eu não me surpreendo com o seu pecado. Eu não estou decepcionado. Eu estou ao seu lado, te ajudando a se levantar. Ó Deus, nos perdoa por todas as vezes em que nós caímos. Nos perdoa por todas as vezes em que falhamos. Por todas as vezes em que nós escolhemos o pecado ao invés de escolher te obedecer. Nos perdoe por cada um dos pecados que nós cometemos através dos nossos pensamentos, das nossas palavras ou das nossas atitudes. Limpa o nosso coração de toda impureza, de toda fraqueza, de toda vergonha. Pai, eu peço que o Senhor guarde o coração dessa pessoa que está aqui assistindo a essa mensagem. Que o Senhor ajude ela a identificar os gatilhos que a conduzem ao pecado. E que o Senhor ajude ela a cortar, a eliminar tudo que precisa ser eliminado. Que o Senhor ajude ela a buscar ajuda, a confessar o pecado. Coloca as pessoas certas no caminho dela, para que elas não lutem sozinhas. Quebra o poder do pecado sobre essa vida, Pai.
quebra as cadeias, quebra as fortalezas, os ciclos destrutivos e dê a eles a força para resistir, a coragem para fugir e a humildade para buscar ajuda. E quando eles caírem novamente, Senhor, porque eles vão cair, que o Senhor os levante de novo. Que o Senhor não permita que eles fiquem ali prostrados no chão. Que o Senhor não deixe que essas pessoas se entreguem ao pecado, mas que elas não desistam. Que o Senhor lembre a cada um quem elas são. Que o Senhor lembre do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Que o Senhor traga à nossa memória a promessa de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E que o Senhor continue e complete a boa obra que começou neles. Ó Deus, nos transforma, nos santifica, nos molda à imagem e semelhança de Cristo. No tempo certo, no teu tempo, do jeito certo, para a tua glória. Eu oro por cada pedido de oração que foi escrito e que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome que foi compartilhado, cada situação que foi descrita. O Senhor conhece cada coração, Deus. O Senhor sabe cada necessidade. O Senhor tem visto as lágrimas derramadas. Eu peço que o Senhor toque em cada vida e em cada família que está aqui representada. Cura aqueles que estão lutando contra as enfermidades. Restaura os relacionamentos e os casamentos que estão feridos. Que o Senhor supra todas as necessidades financeiras do teu povo. Que o Senhor liberte aqueles que estão presos. Conforte as famílias que estão passando por um momento de luto, de perda. Manifesta o teu poder, ó Deus, sobre cada pedido que foi compartilhado aqui. Que cada pessoa que escreveu aqui o seu pedido de oração sinta a tua presença de uma forma real e poderosa. Que a paz do Senhor, aquela paz que está além da nossa compreensão, guarde a mente e o coração de cada um. Que todos aqui possam sair desse momento com a certeza de que o Senhor não desistiu deles. Que eles confiem no teu processo. Que eles descansem na tua graça. E que todos aqui continuem lutando, sabendo que a vitória já foi conquistada na cruz. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e que você continue lutando a boa luta da fé. Não desista, não se entregue, continue se levantando, porque a vitória já é sua. Antes de terminar, eu quero falar especialmente com você que é casada ou casado. Existe uma dor que tem destruído muitos lares, que tem arrancado lágrimas silenciosas durante a madrugada e que tem feito homens e mulheres se perguntarem: como isso aconteceu comigo? Eu estou falando da dor da traição. A infidelidade é mais comum do que nós imaginamos. E ela quase nunca começa de forma escancarada. Ela começa muitas vezes de forma sutil, de forma silenciosa, com uma conversa aparentemente inocente, uma troca de mensagens, um olhar que se prolonga além do necessário. E quando o casal percebe, aquilo que parecia mel já virou fel. Em Provérbios 5, nos versículos 3 e 4, a Bíblia fala da mulher imoral. Diz que os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são mais suaves que o azeite, mas no final ela é amarga como fel, afiada como espada de dois gumes. Palavra também que serve para os homens, o homem imoral. O que começa doce termina como algo destrutivo. Talvez você esteja vivendo isso agora mesmo. Talvez você tenha sido a pessoa traída. Ou talvez tenha sido você quem caiu. Mas eu preciso te dizer uma coisa. O adultério não começa no corpo, ele começa no coração. Jesus falou em Mateus, no capítulo 5, que aquele que olha com intenção impura já cometeu adultério no seu coração.
Percebe que o problema nunca foi apenas o ato, mas o coração? A Bíblia nos fala uma história, a Bíblia nos conta uma história que serve como alerta para nós, até hoje. A história de Davi. Davi era rei, ele tinha sido ungido, e a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas teve um momento em que ele entrou na zona de conforto. A palavra diz em 2 Samuel, no capítulo 11, verso 1, que na época em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. Ele ficou onde não deveria estar. E numa tarde, ele olhou para uma mulher que não era dele. Essa mulher estava tomando banho. Através daquele olhar nasceu um desejo e uma decisão que destruiu a vida dele. Ele viu Batseba, esposa de Urias, mandou chamá-la, deitou-se com ela e depois disso ele tentou encobrir o seu pecado com mentiras e manipulações. Ele chegou ao ponto de mandar matar Urias, porque o adultério, irmãos, nunca anda sozinho. Ele arrasta junto com ele culpa, vergonha e destruição emocional. O adultério fez com que Davi perdesse a paz, a autoridade moral e a alegria. No meio daquela dor, nasceu o Salmo 51, quando Davi clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. O problema de Davi nunca foi apenas o ato em si, foi o coração dele que precisava ser transformado. Talvez você esteja dizendo agora: pastor, mas o meu casamento já foi destruído. Ou então você está dizendo assim: eu não sei se eu consigo perdoar. Escuta o que eu vou te dizer. Baseado no que eu pude observar nesses quase 30 anos trabalhando com casais. Pode haver restauração quando existe arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro. A restauração não acontece ignorando o erro. Ela acontece confrontando o pecado, curando a raiz e reconstruindo a confiança sobre princípios. E é exatamente isso que nós ensinamos no curso Casamento Firmado na Rocha. Esse curso, irmãos, trabalha a raiz do problema. Ele trata a resolução de conflitos e também a blindagem da vida conjugal para que o casamento se torne ainda mais firme. Nós falamos sobre advertências contra o adultério, sobre como evitar armadilhas emocionais, como reconstruir a confiança, restaurar a intimidade e fortalecer o seu casamento com base na palavra de Deus. Porque não basta pedir perdão, é preciso mudar padrões, mudar comportamento, hábitos, blindar a mente, fortalecer o espírito e estabelecer limites. Se você está sofrendo com uma traição, ou se você caiu e está tentando restaurar o seu casamento, você precisa aprender a reconstruir sobre um fundamento sólido. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo já passaram por situações assim. Por isso, eu quero te contar algo muito importante. Nós vamos lançar uma oportunidade única e exclusiva para você adquirir esse curso dentro de um grupo exclusivo de WhatsApp. Vai ser uma condição especial, uma condição diferente de tudo que já foi feito, mas essa oferta só será divulgada dentro desse grupo de WhatsApp. Se você sente que precisa restaurar o seu casamento, fortalecer o seu relacionamento, se você quer blindar a sua família, o link para você entrar nesse grupo está aqui na descrição desse vídeo. Entre no grupo, não deixe essa decisão para depois, porque muitos casamentos não acabam por falta de amor. Eles acabam por falta de princípios e por falta de atitude. Que Deus restaure a sua casa, que Ele cure o seu coração e que o seu casamento seja verdadeiramente firmado na rocha. Presta atenção, esse grupo de WhatsApp
é para um curso online, um curso à distância que nós vamos lançar do Casamento Firmado na Rocha, com uma condição especial para quem fizer parte do grupo de WhatsApp. Nós continuamos com as inscrições abertas para o nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, Recomeços. Esse encontro é presencial e vai ser aqui em Belo Horizonte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os dois links. Um link para o encontro presencial e outro link para o curso online. Você que gostaria de participar do encontro de forma presencial, mas não tem condições, não tem jeito de você vir para Belo Horizonte, faça o curso online. Invista no seu casamento, invista na sua família. A sua família é o bem mais precioso que você possui. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe essa palavra com os seus contatos de WhatsApp. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos e para os seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.